Olá, pessoal. Meu nome é Fabrícia Vidal, sou acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, e faço parte do LATIC, Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde, e hoje eu vou apresentar o tema para vocês, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, também conhecida como PNPICS, foi apresentada pelo Ministério da Saúde a fim de garantir a integralidade à saúde da população. Essas práticas elas são mais voltadas à prevenção de agravos, à manutenção e recuperação da saúde. Elas utilizam um modelo de atenção mais voltado para a integralidade e a humanização, fazendo assim com que haja uma valorização dos princípios do SUS. A legitimização dessas práticas ocorreu a partir da década de 80. E o que são essas práticas? São sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos utilizados a fim de estimular mecanismos naturais do corpo para prevenção de agravos e manutenção da saúde. Essas práticas, elas utilizam tecnologias eficazes, por exemplo, a escuta acolhedora, um exemplo de tecnologia leve. E qual é a finalidade disso? Isso é bom porque faz com que haja uma interação melhor do profissional com o paciente, além de promover o autocuidado, fazendo assim com que o paciente ele deixe de ser um sujeito mais passivo e passe a ser um sujeito mais ativo. A PNPICS foi aprovada a partir da Portaria 971, de 3 de maio de 2006. As práticas que compõem essa política são termalismo social ou crenoterapia, homeopatia, medicina tradicional chinesa, que nós vamos falar um pouco da acupuntura em especial, plantas medicinais ou fitoterapia e medicina antroposófica. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS é composta por 9 diretrizes, porém nós vamos mostrar para vocês 5. A primeira, ela fala do estímulo das ações intersetoriais. E o que é isso? É quando setores distintos, eles se articulam, setores como saúde, educação, assistência social, almejando assim a integralidade do cuidado. Dando continuidade, nós vamos ter o fortalecimento da participação social, que é quando a população ela vai agir de uma forma mais ativa na política, como, por exemplo, na fiscalização da implementação ou então propondo novas sugestões para essa política. Dando continuidade, nós vamos ter a promoção do uso racional de plantas medicinais e dos fitoterápicos no SUS e está intimamente ligado a ela a garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa promoção do uso racional nada mais é do que sensibilizar a população acerca do uso dos fitoterápicos, visto que a população acha, pelo menos a maioria dela, que como é um produto natural, não vai trazer efeitos colaterais. Porém, muitas vezes pode trazer o contrário. Em vez de estar ajudando, pode estar piorando o quadro do paciente. Já essa garantia do monitoramento da qualidade é mais em relação a isso também, para saber se o medicamento está sendo preparado de forma correta, como está sendo feita essa preparação para que seja disposto ao mercado. Bem, e por fim, nós vamos ter as ações de acompanhamento e avaliações das práticas integrativas e complementares, que visam avaliar os pontos positivos e negativos que estão colocados em prática, a fim de fortalecer as práticas que estão sendo feitas corretamente e corrigir os erros existentes. Bem, nós vamos iniciar as práticas falando sobre a medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa ela surgiu há milhares de anos na China. Uma das especificidades dessa medicina tradicional chinesa é a acupuntura, e ela foi trazida para o Brasil há 40 anos atrás. A medicina tradicional chinesa ela é regida por 2 teorias, que é a teoria do Yin-Yang e a teoria dos 5 movimentos. A teoria do Yin-Yang diz que tudo, inclusive o corpo humano, é composto por 2 forças, 2 elementos. E esses elementos eles são, ao mesmo tempo, opostos e complementares. Quando há um desequilíbrio nesses movimentos, nessas forças, há o processo de adoecimento. Consequentemente, quando tem o equilíbrio, a pessoa se encontra no estado de saúde. Já a teoria dos 5 movimentos, ela diz que tudo é composto por um dos elementos, que eles podem ser água,
terra, madeira, metal e fogo. A acupuntura, como eu já falei, é uma especificidade da medicina tradicional chinesa. É a prática da inserção de agulhas filiformes em partes específicas do corpo humano. Cientistas comprovam que essa inserção dessas agulhas faz com que haja a produção e a liberação de neurotransmissores, fazendo assim com que haja uma melhora da dor, melhorando assim o quadro do paciente. Dando continuidade, nós vamos falar um pouco sobre a homeopatia. A homeopatia ela foi descrita pela primeira vez por Samuel Hahnemann, no século XVIII, e foi trazida para o Brasil através de Benoit Murray, por volta de 1840. A homeopatia, assim como as outras práticas, é um sistema médico complexo e que visa ver o ser humano de uma forma holística. Como assim? Olhar o ser humano de uma forma geral, diante de todas as suas necessidades e tentar atender todas elas. Ela tem uma base vitalista, que diz que o ser humano ele é regido por uma força vital, sendo que quando este está em processo de adoecimento, essa força vital ela fica desestabilizada. O principal objetivo da homeopatia é restabelecer essa força vital e promover saúde para o paciente. As 3 teorias que regem a homeopatia são lei dos semelhantes, experimentação no homem sadio e o uso de ultradiluições. A lei dos semelhantes, ela diz que para que seja promovido o restabelecimento da saúde, é preciso administrar no paciente aquele agente causador da doença. Por exemplo, se você é picado por uma cobra e esta inocula um veneno em você, aquele mesmo veneno vai ser preparado homeopaticamente para reverter o seu quadro. A experimentação no homem sadio ela é feita para que seja analisado os efeitos daquele medicamento. E que se fosse experimentado no homem que estivesse com o processo de adoecimento, poderia haver divergência nos resultados. Por isso, é feita a experimentação no homem sadio. E o uso de ultradiluições nada mais é do que o modo de preparação do medicamento. Além de ser ultradiluído, o medicamento ele é ultraagitado. E essa ultraagitação faz com que se forme uma força. E essa força vai agir diretamente na força vital. Bem, falando um pouco agora sobre a prática de fitoterapia e o uso de plantas medicinais, é algo muito comum de se ver, porque perpassa de geração para geração, tanto na nossa sociedade brasileira como no mundo inteiro. E o que nisso consiste? Na utilização de plantas medicinais em suas mais diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Porém, muitas pessoas acham que por ser de origem vegetal, essas plantas medicinais e esses medicamentos fitoterápicos, há uma utilização exacerbada. Porém, vale salientar de que tudo em excesso faz mal para o corpo. E algumas plantas, ao invés de trazer benefícios, podem trazer malefícios. Por isso é bom sempre estar se informando sobre os efeitos causados por determinadas plantas e por determinados fitoterápicos. A prática de termalismo social ou crenoterapia foi proposta por Heródoto em 450 a.C. Por isso é uma prática muito antiga. E no que consiste essa prática? Na utilização de água mineral para fins terapêuticos. Como ultimamente se vê um uso indiscriminado da água, foi proposta uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 343, de 7 de outubro de 2004, para proteger, para melhorar a utilização dessas águas, com a proteção dos mananciais, fazendo assim com que haja uma preservação da qualidade dessa água. A medicina antroposófica ela foi trazida para o Brasil em cerca de 60 anos atrás. Assim como a homeopatia, ela tem uma base vitalista, que acredita que o corpo é regido por uma força vital. Quando essa força vital está desequilibrada, há o processo de adoecimento. Porém, uma particularidade, a medicina antroposófica ela diz que o corpo, o ser humano, ele é composto por 3 partes, 3 elementos. O corpo, a alma e o espírito. E para que o ser humano ele esteja com a saúde preservada, é preciso que haja um equilíbrio entre esses 3 elementos. Cada esfera governamental tem suas responsabilidades. Quando falamos de gestor federal, tem como função elaborar normas técnicas para a inserção da PNPIC no SUS,
estimular pesquisas nas áreas de interesse, em especial aquelas consideradas estratégicas para a formação e desenvolvimento tecnológico para PNPIC, estabelecer diretrizes para a educação permanente em PNPIC, manter a articulação com os estados para apoio à implantação e supervisão das ações e a promoção da articulação intersetorial para a efetivação dessa política nacional. Como responsabilidade dos estados, compete a elaboração de normas técnicas para a inserção da PNPIC na rede de saúde, a definição de recursos orçamentários e financeiros para a implementação dessa política, considerando a composição tripartite, e a promoção da articulação intersetorial para a efetivação da política. Já o gestor municipal tem como responsabilidades a elaboração de normas técnicas para a inserção da PNPIC na rede municipal de saúde, a promoção da articulação intersetorial para a efetivação da política e o estabelecimento de mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde. Bem, percebemos então que com a utilização dessas práticas, há uma ampliação da corresponsabilidade do sujeito para com sua saúde. Antes, essa responsabilidade era dada apenas ao profissional, e hoje em dia ela é dividida entre o profissional e o indivíduo. O sujeito agora ele passa a ser um ator social protagonista do processo de saúde e doença. Essa forma mais humanizada e integral faz com que haja uma melhora nos cuidados com o sujeito. Fazendo uma comparação entre o modelo biomédico e o modelo mais humanizado de atenção, vemos que o modelo biomédico ele é mais restrito. Ele olha o indivíduo apenas focando sua patologia. Já o modelo mais humanizado, principalmente quando utiliza-se dessas práticas, há um acompanhamento por mais tempo do paciente. Então, essa atenção ela é longitudinal, olha o indivíduo como um todo, de acordo com sua subjetividade, fazendo assim com que haja uma melhora na qualidade de vida do sujeito. Bem, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. As referências utilizadas para a construção da mesma encontram-se na descrição do vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe, curta nossa fanpage e para mais informações visite o nosso blog. Os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigada!